Olá, tudo bem? Aqui professor Luiz Carlos Melo. Vamos aí para mais um vídeo de resoluções de questões. E antes de iniciar o simulado, vamos aqui para algumas dicas importantes. A primeira dela, faça anotações dos pontos principais. Pause o vídeo quando necessário. Revise, para esclarecer dúvidas. Mantenha o foco. Extremamente importante. Mantenha o foco e evite distrações. Organize suas respostas de maneira clara, concisa, pratique, isso é importante. E se for preciso, coloque aí o vídeo em velocidade 1,5 ou 2 e vamos iniciar. Segundo a LDB, a quem incumbirá a elaboração do Plano Nacional de Educação? Letra A, ao Distrito Federal em colaboração com a União. B, a União com estados e municípios. C, aos estados e municípios. D, a União em colaboração com o Estado, Distrito Federal e os municípios. Então, pelo que nós já vimos, lemos aí, nós sabemos que a opção correta a ser marcada, letra D. No que diz respeito à organização da educação nacional, cabe à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios a organização, em regime de colaboração, dos regimes respectivos sistemas de ensino. Esses terão liberdade de organização nos termos da Lei nº 9394 de 96. Sendo assim, a União incumbir-se-á de: letra A, articular-se com as famílias e a comunidade, criando o processo de integração da sociedade com a escola. Então, este item A, a articulação com as famílias e a comunidade é de responsabilidade das escolas, e dos sistemas de ensino, municipais e estaduais, e não da União. Então, item incorreto. Letra B, organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e dos territórios. Sim, nós vimos isso aí no artigo, em questão, que nós estamos aí com foco a responder questões, correto. C, oferecer a educação infantil e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino. Já respondemos questões a respeito desse assunto, e isso daqui você sabe que é uma atribuição dos municípios, a responsabilidade dos municípios. Letra D, definir com os municípios formas de colaboração na oferta do ensino, as quais devem assegurar a distribuição proporcional. Então, no caso aqui também não é uma atribuição da União, tá certo? E sim dos estados. Letra E, deliberar normas de gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as peculiaridades de cada estabelecimento de ensino. Então, também não é uma responsabilidade da União, essa letra E, tá certo? A definição de normas de gestão democrática do ensino público na educação básica é uma responsabilidade dos estados e dos municípios, tá certo? Então, a opção a ser marcada, letra B. Acerca da organização da educação nacional, com base na Lei 9.394 de 1996, assinale a alternativa incorreta. Letra A. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino. Nós estamos querendo uma informação incorreta a respeito da LDB. Então, isso daqui está correto. B, a União incumbir-se-á de organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e o dos territórios. Correto também, certo? C, caberá aos municípios a coordenação da política nacional. Política nacional não é responsabilidade dos municípios. Política Nacional de Educação. Articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva
e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Item correto, porque nós sabemos que essa afirmativa é uma incumbência da União e não dos municípios. D. Os estados incumbir-se-ão de assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos que o demandarem. Correto? A opção a ser marcada, letra C. Da Organização da Educação Nacional, conforme a LDB, em seu artigo 10, os estados incumbir-se-ão de, dentre outros, assinale a afirmativa incorreta. Então vamos lá. Letra A. Oferecer com prioridade o ensino fundamental. Nós estamos falando aqui do artigo 10, né? Do artigo 10, que são incumbências dos estados. Letra A. Oferecer com prioridade o ensino fundamental. B. Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. C. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino. D. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Então, após a gente ler essas alternativas, está pedindo a incorreta a respeito do artigo 10, a respeito das incumbências do Estado. Nós sabemos que oferecer com prioridade o ensino fundamental não é uma incumbência dos estados, e sim dos municípios. Logo, as outras afirmativas estão corretas e a letra A está errada, é a opção a ser marcada. A Lei número 9.394 de 1996 estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. De acordo com o artigo 11 dessa lei, os municípios incumbir-se-ão de: letra A. Assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos que o demandarem. No caso aqui, está falando que a prioridade para os municípios é ensino médio. E a prioridade no ensino médio são os estados. Item incorreto. B. Coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação nacional. Não é incumbência dos municípios. Estabelecer, em colaboração com os estados, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Então, estabelecer, conforme está descrito neste item, é uma incumbência da União e não dos municípios. D. Prestar assistência técnica e financeira aos estados para o desenvolvimento do sistema de ensino deles. No caso aqui, também é uma função da União, certo? Letra E. Oferecer a educação infantil em creche e pré-escolas e com prioridade o ensino fundamental. Correto, essa letra E. Então, a afirmativa a ser marcada. Quanto à organização da educação nacional, incumbirá a União, exceto, letra A, assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar do ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade de ensino. Correto. B. Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e com prioridade o ensino fundamental. Sabemos que isso aqui é uma incumbência dos municípios. Já respondemos bastante questão a respeito com essas informações, que é uma incumbência dos municípios. Permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente às necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino.
Então, este item está errado. C. Estabelecer, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum. Correto. D. Elaborar o Plano Nacional de Educação, incumbência da União, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios. Correto. Então, a opção a ser marcada, letra B. Adriana, economista, foi convidada para assumir a Secretaria de Educação do Estado B. Com pouca experiência na área, nomeou Esther como assessora especial, profissional com larga experiência no setor de administração escolar, com atuação em vários municípios. Nos termos da Lei Federal nº 9.394 de 96, os estados incumbir-se-ão de definir com os municípios formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, as quais, de acordo com a população a ser atendida e a disponibilidade em cada uma dessas esferas do poder público, devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades e de recursos. Então, nós temos aqui 4 itens, um a ser marcado. Então, a LDB, estabelece que os estados, os municípios devem definir formas de colaboração, na oferta do ensino fundamental, assegurando a distribuição proporcional das responsabilidades e de recursos financeiros. Então, sendo assim, a opção a ser marcada é letra D. A Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, define no título 4 a organização da educação nacional. Acerca dessa organização é correto afirmar: letra A. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. Então, correto, os estabelecimentos de ensino têm essa responsabilidade de prover meios para a recuperação de alunos de menor rendimento. Correto. B. Os municípios incumbir-se-ão de assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio. Sabemos que a incumbência dos municípios com prioridade o ensino fundamental e não o ensino médio, que é do Estado, a todos que o demandaram. C. Os estados incumbir-se-ão de estabelecer competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Então, no caso aí, nós estamos falando de uma incumbência da União e não dos estados, ok? D. A União terá a incumbência de assumir o transporte escolar dos alunos da rede pública. Então, a LDB não atribui à União essa responsabilidade, tá certo? Essa responsabilidade geralmente é compartilhada entre os estados e municípios. Então, a opção a ser marcada, letra A. Sobre a organização da educação nacional, é correto afirmar que os estados se incumbirão de, letra A, autorizar, nós estamos falando de incumbência dos estados, autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Correto. B. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do seu sistema de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos municípios. Então, essa afirmação se refere aos municípios, e não aos estados, como está pedindo aí na questão 9, ok? C.
Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e com prioridade o ensino fundamental. Nós estamos falando também dos municípios, ensino fundamental. Ok? Permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência. D. Assegurar processo regional de avaliação das instituições de educação superior com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre este nível de ensino. Então, a responsabilidade de assegurar um processo regional de avaliação das instituições de educação superior é responsabilidade da União, certo? Da União. Então, a opção a ser marcada, letra A. Considerando as disposições do artigo 8, né, do 8º ao 11º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que tratam da organização da educação, marque a opção incorreta. Letra A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. Correto. Nós estamos querendo aqui a incorreta, né? Respeito da LDB. B. A União possui função normativa, redistributiva e supletiva em relação aos demais entes federados. Correto. C. Os Estados deverão incumbir-se-ão da oferta do ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Correto. D. Os municípios deverão incumbir-se apenas da oferta da educação infantil. Incorreto, porque a prioridade dos municípios é o ensino fundamental e não somente a educação infantil. Letra E. Cada sistema de ensino possui liberdade de organização nos termos da LDB. Correto. Então, a opção a ser marcada, letra D. Bom, chegamos ao fim de mais um simulado. O link aí de vários simulados para que você possa responder mais questões estará no link aí da descrição do vídeo. Nós pedimos, né, que você se inscreva em nosso canal, se ainda não fez. Curta também. Deixe nos comentários como você foi aí, né, o que achou dessas questões. Achou fácil, achou difícil, acertou todas, errou uma, errou duas. Você se saiu neste simulado. Que desejo para você bons estudos e até o próximo vídeo.